pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé. Acredito que Deus já falou com você através desses louvores entoados aqui, né? E nós vamos orar agradecendo esses louvores ministrados aqui nessa noite. E já vamos orar também apresentando o Filho do Senhor, que é o nosso pastor, o anjo da igreja, que logo mais vai estar trazendo a nós uma palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar. Meu querido Deus, nesta noite nós já te agradecemos por a tua mensagem ministrada através dos teus louvores. Que agora o Senhor venha, instrua teu servo e venha falar conosco. Te agradecemos pela vida de cada servo, de cada irmã, de cada irmão, de cada um que aqui se encontra, e daqueles também que não puderam vir por algum motivo, que nós não sabemos, mas está nas suas mãos e o Senhor sabe. Nesta noite nós queremos passar com a autoridade que o Senhor vai determinar aqui na terra, dentro desse templo, às mãos do teu filho, e nós te agradecemos. Amém. A oportunidade já está, a direção do trabalho já está com o nosso pastor. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que nós estamos de pés, eu peço para abrirem as vossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo de número 17. O de número 18. Enquanto os irmãos encontram, eu quero louvar a Deus, tributar a Ele toda honra, toda glória, todo o louvor, por mais esta noite estarmos aqui. Agradecer de antemão cada irmão, cada irmã, cada servo e serva do Senhor, que mesmo em meio ao seu labor, o cansaço do dia a dia, venceu todas as intempéries para poder estar aqui nesta noite, para ser instruído por Deus e pela sua palavra. Que Deus nesta noite possa ser louvado e glorificado pelos nossos lábios, e que a palavra de Deus nessa noite venha cair como chuva sobre as nossas vidas. Filipenses 1, versículos 12 ao verso 18, os irmãos já encontraram? Vamos fazer uma leitura alternada, eu leio um verso e os irmãos leem o próximo. Peço aos queridos, vamos ler bem compassado, não precisa correr tanto com o texto, para que todos possam compreender a leitura da palavra. O bígrafo da leitura diz: a prisão de Paulo e a contribuição para proveito do Evangelho. É algo bem forte nesta noite. E o verso 12 diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando
ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente. Verso 16: uns por amor, sabendo que foi posto por defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. E os irmãos digam amém. Aproveitando que nós estamos de pés, já fizemos aí oração, já iniciamos o trabalho com oração, mas oração nunca é demais. Sempre há uma necessidade de orarmos. E nós, brasileiros, nunca necessitamos tanto de orar e confiar. Porque tem muita gente que ora, mas não confia. Outros oram e não tem fé. E nós vamos precisar orar, confiar e acreditar. E esta oração nós queremos fazer em prol do nosso país. O país ainda tem decisões a ser tomadas por cada brasileiro e por cada brasileira. Nós estamos em um pleito político e, infelizmente, irmãos, a política divide muitas pessoas e até mesmo na igreja. Eu esses dias tenho ficado assim um pouco contristado com algumas coisas que a gente tem ouvido e visto. Porque tem muitas pessoas até que esquecem que são crentes por causa de partidos políticos. E eu sempre digo, a política vem e ela passa. A igreja ela permanece. E se nós não tivermos cuidado, muitos vão junto com a política para o mundo. E eu quero nesta noite pedir que Deus intervê. Deus sabe o que é melhor para o Brasil. Deus sabe o que é melhor para a nação brasileira. E eu tenho colocado nas mãos de Deus e pedido que Deus faça com que o melhor para a nação brasileira venha vencer essas eleições. E eu quero convidar você a fazer esta oração, mas não orar simplesmente por orar. Eu quero que você ore como dever de cristão em primeiro lugar. E em segundo lugar, acreditando que você está falando com Deus que é vivo e que ouve a oração de crente. E que Ele também tem um desejo de responder às orações dos crentes. Vamos orar então nesse sentido? Nosso Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, na noite deste dia, pela oportunidade que nos dá de reunirmos na Tua casa, para falarmos da Tua palavra. Mas antes, Deus, de nós falarmos da Tua palavra, nós queremos te pedir, meu Deus, pelo nosso país. Queremos te apresentar a nação brasileira. Queremos apresentar, meu Deus, os antagonistas que estão aí pleiteando uma eleição de segundo turno. Nós apresentamos os estados, meu Deus, que ainda têm para decidir. E apresentamos, meu Deus, o nosso país. Apresentamos, meu Deus, os 215 habitantes, meu Deus, aqui do Brasil. Que o Senhor possa dar a cada um deles, meu Pai, compromisso, responsabilidade para com a democracia do nosso país. Que cada um, meu Deus, saia rumo às urnas para dar ali o voto em defesa daquilo que ele acredita. Mas nós te pedimos que o Senhor tome a direção, meu Deus, acima de tudo, e que a igreja do Senhor seja protagonista para falar e anunciar Jesus Cristo, que em breve voltará e que levará, meu Deus, os escolhidos para morar contigo na eternidade. Não deixa, Senhor, com que a política venha, meu Deus, tirar o nosso senso, tirar, meu Deus, a espiritualidade da igreja, tirar, meu Deus,
o amor, tirar, meu Deus, a paz, mas que a igreja possa permanecer falando do teu amor e anunciando as virtudes do evangelho. É o nosso pedido a ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que podem, assenta. Quero dar boas-vindas ao nosso irmão José, sua esposa, a irmã Cristiane, nos honra hoje com a sua presença e nós nos sentimos honrados com a presença de vocês nesta noite. Os irmãos querem dar boas-vindas aos nossos irmãos? E diremos, sejam bem-vindos. Amém. Deus abençoe, irmão Zé. Deus abençoe, irmã Cristiane. É uma honra, é uma alegria tê-los aqui conosco. Meus queridos irmãos, eu quero ouvir alguns irmãos testificarem, ou até mesmo louvar, ou quem sabe cantar, ou contar um testemunho. Daqui a pouco nós vamos estar falando um pouco desta palavra lida. Esta palavra tem um sentido muito importante para a igreja brasileira. Muitos de nós estamos vivendo uma época de algumas despreocupação com muitas coisas. E o Senhor neste dia me trouxe um despertamento através desta palavra. E eu quero, junto com o despertamento recebido, estar repassando à igreja do Senhor. Espero que o efeito feito na minha vida surja também na vida da igreja. Os dois vai dar problema, ainda mais virado para a caixa. Quero já ouvir o nosso irmão José, que está nos visitando. Quer falar nada não? Amém. O diácono Fábio. Também não? Quando a gente começa com dois dizendo não, a gente fica sem graça para dar oportunidade para os outros. Se eu ouvir mais um não, aí a gente encerra as oportunidades e eu vou para a palavra, porque eu entendo que o povo quer ouvir a palavra. É, irmão Jorge? Irmã Clécia quer? Vamos ouvi-la. Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a partição, amém, irmãos? Eu só quero agradecer a Deus por Deus ter dado um livramento para o nosso netinho, né? Ontem a gente esteve ali com a Abigail, o dia todo, no hospital, e eu vendo o sofrimento, e eu perguntando para a mulher, porque a gente chegou por volta de 11 horas ali, foi atendida, mandaram fazer caminhada e não mandaram para casa, porque ia retornar às 2 horas, não retornou, porque a gente sempre cobrando o médico não chamava, e eu muito angustiada. Eu falava com o Felipe, esse negócio não está certo. Não, mãe, não sei o quê, tipo, que ele estava controlando lá os horários das dores. E quando deu 6 e pouco, eu procurei onde era a ouvidoria. E fui na ouvidoria, mas a irmã Esther chamei ela para me acompanhar, mas não tinha mais ninguém. Mas eu já estava falando com a Márcia. Ela disse que tinha uma mulher que trabalha lá, amiga do Edson, e a mulher disse que estava chegando de plantão e que ia nos socorrer, mas quando eu retornei, ela já tinha passado novamente pelo médico e já estava indo para a internação. E então eu me despreocupei e vim embora mais irmã Esther. Ele tinha mandado dizer, mãe, o menino já está nascendo, já vai nascer. Então eu vim toda satisfeita, mas irmã Esther. Mas quando eu cheguei em casa, ele mandou dizer, mãe, ora aí que o parto está dando complicação. E eu me angustiei muito, eu acho que eu mandei mensagem, eu liguei para a Corina pedindo para orar, e mandei uma mensagem lá no grupo, mas me veio uma tristeza muito grande, um apavoramento muito grande. Eu fui para o meio do lote e pedindo Deus, que Deus entrasse com a mão dele poderosa ali para qualquer situação, seja ela qual fosse, que o Senhor colocasse a mão e derrubasse por terra todo o mal, tanto na vida da criança quanto na vida da Abigail. E aí eu fiquei ali naquela ansiedade, Felipe não me respondia. E quando foi por volta de 11 horas, ele falou que o neném tinha nascido e tudo, tal. Mas também não me falou nada. Eu fiquei toda satisfeita que o neném nasceu. Liguei para a mãe Esther avisando e tudo bem. Mas aí quando a gente foi visitar hoje, aí eu fui saber das complicações do parto. E ele falou que os médicos estavam tudo apavorados, com medo de perder a criança, irmão. Ele disse que
eles forçaram o parto dela e não dava mais tempo para fazer cesariana e não tinha passagem, aquela luta. E aí a criança estava diminuindo os batimentos cardíacos, né? E foi aonde quando eu coloquei a mão para o céu, disse: Senhor, tenha misericórdia. E graças a Deus a criança nasceu perfeita, sem nenhum problema. Ela passou por um processo difícil, mas está se recuperando. E aí quando eu cheguei, que eu pedi para a Márcia dar uma olhadinha na minha mãe, a Márcia, porque não deu para me levar minha mãe para uma situação que aconteceu, e a Márcia disse: Clécia, a mulher falou para o Edson que os médicos estavam com medo de perder a criança. Os médicos estavam tudo apavorados, falando de junta de médicos, mais de 6 ali. E Felipe também estava ali ajudando ela. Ela disse que, graças a Deus, Felipe estava ali, dando força para ela. E as irmãs sabem, quando a gente antigamente ia ter neném só, a gente se sentia só, na solidão. E tendo alguém ali, a gente dá mais força para nós. Então, Deus deu um livramento muito grande, tanto para ela quanto para o bebê. E graças a Deus, que Deus ele é bom o tempo todo. Eu quero agradecer as irmãs que oraram, as irmãs que clamaram, seja de joelho, seja em oração espírito. Alguém mandou dizer para mim que estava fazendo a janta, mas estava clamando, isso que é importante. Muito obrigada, irmãos, porque eu estou muito feliz, né? Pelo nosso netinho, é o primeiro netinho, né? Então, assim, quando eu vi, é uma emoção que não tem explicação, né? Para quem foi a primeira vez, né? Bem quietinho, né? Bem com as mãozonas bem grandona, né? E que Deus abençoe os irmãos que oraram por nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem muita gente que cumprimenta de só vitória, né? Mas a luta vem primeiro. Mas depois da luta sempre há vitória. E nós louvamos a Deus porque nós temos vivido momentos difíceis, mas também temos vivido milagre. Deus abençoe, que possa dar saúde à criança e também à mãe. Eu quero ouvir a irmã Raquel. Tem 2 Raquel agora. Quando eu falo Raquel, aí uma fica dizendo: será se é eu ou será se é eu? A minha irmã, Raquel Lourenço, ou canta, ou testemunha. E eu quero ouvir, após a irmã Raquel, amém, Jesus, o departamento de irmãs. Vem louvar a Deus. glória a Deus. Vamos cantar Não Há Deus Maior. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Bora lá? Não há Deus maior. Eu sei que diante de tudo que a gente tem vivido, nós sabemos que o nosso Deus é maior em todas as coisas. E que o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para cuidar de cada detalhe, irmãs. Eu sei que no meio do desafio, às vezes vem o desespero. Mas em meio a tudo isso, o Senhor conhece a fragilidade da nossa alma, do nosso coração. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu acho que isso aqui é o surpreendente e o bom de nós servirmos um Deus que faz além das nossas expectativas. Amém? Vamos declarar então? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Declare com sua alma. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu e as estrelas. Errei.
somente para o louvor e para a glória do nome dele, amém? Espírito de adorador. Conjunto Brilho Celeste, saúde a todos com a paz do Senhor. Deus, que nós possamos cantar, ainda que não haja peixe no mar. Eu não sei se algum crente dá conta de cantar se não existir peixe no mar. Tendo estrela no céu, peixe no mar, está difícil. Imagine se faltar esses argumentos, é porque o negócio está feio. Né, irmãos? Irmã Darlene,
Vem louvar a Deus enquanto nós recolhemos os dízimos e as ofertas. Soa nos meus ouvidos que quando a senhora canta, o céu abre, anjo desce, traz bênção. E nós viemos aqui para ser abençoados. Que os céus abrem nesta noite e que os anjos do Senhor venham ao nosso encontro para nos abençoar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Ai, respirei fundo. Eu não esperava essa oportunidade. Eu vou louvar com o hino da harpa 370. Eu estou sem óculos. É isso mesmo. Peço ajuda para a igreja. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração. Sem fim, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado me faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Oh, deste ao meu coração de a paz e a fé. Estou perdida. Estar aos Teus pés, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vestestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia, Jesus. Temos que ser gratos ao Senhor todos os dias. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Você é grato a Deus? Eu quero convidar você mais uma vez. Fique de pé. Vamos agradecer pelos louvores. Vamos agradecer pela vida de cada irmão. E nesta oração nós vamos apresentar os nossos irmãos que não puderam vir. Hoje eu sinto falta de tantos crentes. A gente sente falta dos nossos jovens. E às vezes muitos deles estão em casa. E a nossa preocupação
é porque às vezes em casa não vai se deleitar na palavra, ler a palavra, conhecer a palavra. Que o Senhor nesta noite possa visitar os lares, despertando os crentes, despertando os obreiros, despertando as obreiras e despertando também os nossos jovens, no nome de Jesus. Quero convidar para fazer esta oração o pastor Manuel Garcias. Venha orar e venha pedir que Deus fale conosco também nesta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor da glória, nós suplicamos a Ti, ó Pai, em prol, meu Deus, de todos os irmãos, Senhor, que se encontram presentes, ó Pai, e aqueles também que não puderam estar presentes, ó Pai, o qual o Senhor sabe todas as coisas. Da vitória, meu Deus, da força, da graça, eu creio, Senhor, que o Senhor pode, meu Deus, operar de forma especial. Ó Senhor da glória, repreenda, meu Deus, todo o desânimo, todo o mal, meu Deus, seja banido em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu creio que nós precisamos, nós somos, Senhor, Senhor, aflito e necessitado, meu Deus, da bênção e da vitória. Pai querido, nesse momento, meu Pai, usa o Teu Filho, meu Deus, o qual irá, meu Deus, Senhor, ler a Tua palavra, meu Deus, passar nessa noite, Senhor, o ensinamento, meu Deus, para a Tua igreja. E eu creio que o Senhor pode, meu Deus, abençoar de forma especial. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Eu creio e amém, Senhor Jesus. Assenta, queridos, por favor. Se puder melhorar meu microfone só mais um pouquinho, fica agradecido. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. A Deus seja honra, a Deus seja glória e a Ele seja louvor para sempre. Os irmãos que chegaram após a leitura da palavra, nós estamos inseridos em Filipenses, capítulo 1, versículos 12 ao versículo 18. E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, mantenham ela aberta. Vamos estar olhando essas letras. Muita gente diz que não gosta de ler a Bíblia porque as letras são pequenas. Causa sono. Mas eu acredito que você vai conseguir ficar com ela aberta, ler alguns versículos nesta noite, sem te causar sono. Hoje eu fiquei tão preocupado comigo, e achei que a pressão até desceu e eu não quis nem medir. Mas estava lendo a palavra, de repente me deu um sono, que não teve quem me segurasse em pé. Não sou de dormir de dia. E antes do almoço eu tive que dormir um sono para poder dar conta de ler a Bíblia. Falei, Jesus, ou é benção demais, ou é prova demais. Mas foi terrível. A minha esposa está lá conversando, porque ela estava na cozinha, eu estava na sala. E eu escutava a voz dela tão longe. E ela foi na sala, não me encontrou. Quando chegou no quarto, tu está aqui. Foi que te aconteceu? Falei, algo surpreendente me pegou. Mas eu dou graças a Deus. A minha mãe sempre, quando viva, dizia: quando o teu corpo pedir descanso, dê descanso a ele. E eu lembrei dela e eu falei, vou dar descanso ao meu corpo. O apóstolo Paulo, ele estava trazendo uma demonstração de amor profundo pelo Evangelho de Jesus e por Cristo Jesus. Os crentes, principalmente do Brasil, não sabem o que é sofrer por amor ao Evangelho e por amor a Cristo. Às vezes muitos de nós até falam de sofrimento, mas o sofrimento que a gente fala são de lutas corriqueiras da vida. Nenhum de nós nunca enfrentamos perseguição por amor ao Evangelho. É ou não é? Mas alguém aqui já passou luta por causa de ser crente? Porque você é crente, você já enfrentou luta por esta causa? Você às vezes já foi criticado,
alguém já te enfrentou, alguém já zombou de você, já zombou da sua fé. Isso, infelizmente, nós não estamos isentos de enfrentar. Mas o apóstolo Paulo, ele foi muito além do que nós. Ele enfrentou prisão. E aos filipenses, ele vem com um ar de alegria, dizendo para eles: eu estou feliz porque fui preso. Estou sofrendo por causa de Cristo, estou sofrendo por causa do Evangelho. Só que o sofrimento de Paulo era um sofrimento com qualidade. E antes de entrar no texto, eu preciso falar algo que alguns já sabem e que talvez alguns não sabem. E o que eu quero dizer é que Deus, Ele é conhecido em todo o mundo, em todas as nações. Até os indígenas, eles conhecem Deus. Às vezes ele não conhece Deus como único. Existem nações que às vezes não conhecem o Deus verdadeiro. Mas certo é que Deus fez uma essência dentro do ser humano, que essa essência faz questão de nós sentirmos necessidade de um Deus. Existem países que eles não conhecem o Deus dos céus, e eles fazem para si deuses. Uns dizem que o boi é Deus, outros dizem que a barata é Deus. Certo é que de alguma forma eles criam algum argumento ou algo para si, para ser o seu Deus. E o que é Deus? Deus é aquele que resolve os nossos problemas. Deus é aquele que decide por nós muitas questões que nós não temos condições de resolver. Problemas insolúveis, e quando nós depositamos em Deus, Ele vem e resolve. Mas Jesus, Ele precisa ser conhecido através da pregação do Evangelho. Somente o Evangelho tem condições de demonstrar às pessoas que Jesus é Senhor e Salvador. Porque Deus, Ele é Criador, e Jesus, Ele é Salvador. E há uma necessidade da igreja se despertar, anunciar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e como Salvador. Quando eu conheço a Cristo como Senhor e como Salvador, eu logo tomo a decisão de servi-lo. E quando eu não conheço, eu vou viver uma vida de qualquer maneira, acho que está bom, já conheço Deus. E tem muitas pessoas que você prega para eles: não, meu Deus é o seu Deus. É ou não é? Você concorda, tudo bem. Mas somente Jesus é mediador perante Deus e o homem para a salvação. E é por isso que Paulo está exaltando o nome de Cristo, juntamente com os filipenses, por causa de uma prisão que ele foi preso. E ele começa o texto dizendo assim: e quero, irmãos, que saibais as coisas que me aconteceram, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele está dizendo, em outras palavras, se essas coisas aconteceu comigo, foi para que o Evangelho chegasse mais longe. No versículo 2, para nós poder fazer a explicação do primeiro, eu preciso ler o versículo 13, quando ele diz assim: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por todas as guardas pretoriana e por todos os demais lugares. Sem a leitura desse, ficaria difícil de eu explicar o versículo 12. O apóstolo Paulo está dizendo que a guarda pretoriana tiveram que anunciar, porque quem era essa guarda pretoriana? Era a guarda do Palácio Real em Roma, aonde ali estava o imperador Nero, e ele não tinha condições nenhuma de pregar para aquele povo se não fosse através da prisão. E através da prisão dele, no seu julgamento, o Evangelho de Jesus Cristo foi anunciado
para aqueles guardas que estavam ali o tempo todo dentro daquele palácio, foi pregado para a mais alta corte daquela época, e ele estava dizendo: eu dou graças a Deus, porque até mesmo através do meu sofrimento em Jesus, o nome dele tem sido glorificado. E lendo esta palavra, algo despertou em mim, e algo que despertou em mim, eu disse para mim mesmo: Senhor, me ajuda a falar com a tua igreja, e que haja um despertamento também na tua igreja, porque hoje nós somos livres para pregar o Evangelho, hoje nós somos livres para falar de Jesus, mas às vezes nós estamos como se estivéssemos presos, nós não temos tanta liberdade para falar de Jesus, porque nós nos prendemos ou nos escondemos do Evangelho, nos acovardamos, como diz o pastor Afrânio. E eu estava aqui observando quantos anos nós estamos aqui com esse número de pessoas, com esse número de crentes, e nós estamos felizes e alegres, conformados. O nosso bairro da cidade do entorno tem mais de 8.000 pessoas, mas nós aqui nos conformamos com 100, 150 pessoas que congregam, e às vezes pessoas que vêm de outros bairros, de longe, para congregar aqui com a gente. E a gente começa a ver quantas pessoas que às vezes vêm no culto terça de libertação, vêm no culto quinta de ensino da palavra, vêm no culto de Santa Ceia, vêm no culto do departamento, vêm na oração, vêm no culto de domingo, na escola bíblica dominical, recebe instrução da palavra, mas sai e volta para casa com, se fosse uma caixinha de guardar a palavra. O apóstolo Paulo, ele estava o tempo todo em iminência, fazendo a vontade de Deus. E nós precisamos nos despertar. Eu congreguei com um pastor que ele sempre, quase todos os cultos, dizia: ovelha gera ovelha, e pastor cuida de ovelha. E nós estamos vivendo numa época de ovelhas infrutíferas, que não produz, que não gera. Às vezes nós entra ano e sai ano sem ganhar uma alma para Jesus, e a gente fica satisfeito com isso. Sou crente. Lembre-se, Jesus nos chamou com uma função de alcançar pessoas para Cristo. O apóstolo Paulo, na sua época, ele alcançou todos quanto ele pôde alcançar através da palavra. Fora da prisão ele alcançava, e dentro da prisão ele alcançava pessoas. Agora imagine, se nós fora da prisão não temos condições de pregar, agora você imagina se acontecesse uma prisão para o crente. Nós ia fazer de um tudo que ninguém anunciasse, que ninguém falasse que nós estávamos presos. E de vez em quando até hoje tem alguns crentes sido presos. Só que não é por causa do Evangelho. É porque às vezes ele envergonha o Evangelho. É ou não é? Quando envergonha o Evangelho, faz alguma besteira, aí vai para a cadeia. E lá não dá às vezes nem para pregar o Evangelho. Porque alguém vai perguntar: você está aqui preso por quê? É porque eu peguei uns negócios que não era lícito, fiz umas coisas que não era lícita. Aí ele vai dizer assim: então você não tem condições de pregar para mim. Mas Paulo, ele estava preso por quê? Por causa que ele pregava o Evangelho, falava de Jesus. Nesse contexto aqui, irmãos, Jesus ainda não era tão conhecido, Jesus ainda não tinha sido tão anunciado. E eles receberam o Evangelho como uma novidade. Jesus esteve ali alguns dias com eles, ensinando, e quando Jesus foi assunto aos céus, deixou para eles uma promessa, que voltaria para buscar eles, então eles tinham pressa. Ele dizia: nós precisamos alcançar o máximo de pessoas possíveis para ir para o céu com a gente. Então eles não dormiam muito, eles não ficavam o tempo todo ali pensando: eu prego ou não prego? Eles tinham decisão: ou pregar ou pregar. Eu quero fazer aqui, abrir um parênteses aqui para conversar com a igreja. Você já parou para pensar e olhar à tua volta o quanto de pessoas que tem à sua direita da sua rua, à sua esquerda da sua rua, aqueles que moram na frente e aqueles que moram na retaguarda?
E quantos que às vezes está na sua direita, na sua esquerda, na sua frente ou na sua retaguarda que não sabe nem que você existe ou que você é crente? É ou não é? Vamos ser bem claros, vamos jogar as cartas na mesa? A gente hoje entra em casa, tranca o portão, entra, tranca a porta, tranca a grade, mais alguma grade, e a gente diz, agora eu estou meio confortável. Mas enquanto a gente está lá trancado, com medo das pessoas, dos marginais, nós deveríamos ter uma outra posição, e foi o que o Espírito de Deus colocou no meu coração hoje, enquanto eu li esta palavra. Chamar a igreja para nós tomarmos um posicionamento diante desse mundo. Enquanto a igreja se trancar, o número de marginalidade vai crescer no meio da nação, porque só quem transforma o mais vil pecador é a pregação do Evangelho. As cadeias estão lotadas e cheias. E você pega hoje uma pessoa ruim, coloca ele na cadeia, ele passa lá 5 anos, 10 anos, quando ele sai de lá, ele sai pior do que entrou. Agora a igreja, quando ela chega com o poder do Evangelho e alcança aquela pessoa, não precisa levar ele para a cadeia. Ele é liberto pelo poder de Jesus. Ele é mudado, ele é transformado, a família tem prazer de vê-lo, a igreja tem prazer de ouvi-lo, e a sociedade tem aquela admiração. Mas não era esse que era perigoso? O Evangelho fez ele uma nova criatura. Agora, mediante tudo isso, será que nós podemos posicionar diferente? Veja bem, Paulo estava dando graças a Deus e glorificando a Deus por causa de uma prisão. E por que ele estava dando graças a Deus, fazendo com que o povo soubesse? É porque através da sua prisão, ele alcançou a alta corte da sua época, que somente através daquele episódio ele poderia alcançar. Ele não poderia chegar lá, entrar e pregar para eles, mas através da sua prisão, olha ele lá pregando. Se algum crente hoje for preso por causa do Evangelho, eu não sei se ele sai de lá crente. É sério. Se prender o crente, dá uma taca nele, ele diz, por que você está me prendendo? Por causa do seu Jesus. Nós não queremos que você fale dele, nós não gostamos dele, então eu quero que vocês não falem dele. Aí o crente vai ficar ali meio murmurando, reclamando, e quando soltar ele, aí ele vai dizer assim, não dá mais para ir para a igreja não. Por quê? Já me prenderam uma vez, se eu for para a igreja vai me prender de novo. Paulo prendia ele, e quando soltava, olha ele na praça, olha ele lá na sinagoga, olha ele nas ruas falando de Jesus. Vai te prender. Se me prender, eu prego na prisão. Então, o crente salvo, que tem convicção da sua salvação, ele não está preocupado com a sua carne. Tanto é que foi o único que teve coragem de dizer, o morrer, para mim é lucro, e o meu viver é Cristo. Então ele estava dizendo, meu viver é Cristo, e meu morrer é lucro, porque ele está dizendo, se eu morrer, eu vou para o céu. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Tem convicção da sua salvação? Quem é salvo prega, quem é salvo anuncia o Evangelho, quem é salvo avisa as outras pessoas que Jesus está voltando e que há um risco de Jesus voltar e encontrar ele sem condições de herdar a vida eterna. Agora veja o versículo 14, quando ele diz, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra, mas confiantemente, sem temor. Aqueles que ouviram, Paulo está preso, mas mesmo preso prega, eles agora ficaram mais ousados. Ele disse, se ele está preso, está pregando, vale a pena. A igreja dessa época era uma igreja que elas não olhavam para o irmão preso e diziam assim, ele fez alguma besteira. Está preso porque roubou. Está preso porque fez alguma coisa errada. Não, eles tinham uma convicção, prenderam por causa do Evangelho. Prenderam por causa de Jesus, está perseguindo ele. Jesus é verdadeiro. Vale a pena falar dele.
O céu é bem ali. Vamos permanecer firme. E eu quero dizer, está mais do que na hora de nós olhar para o que passou os nossos irmãos. Irmãos que sofreram perseguições. Irmãos que sofreram cadeias. Irmãos que sofreram tanto tipo de sofrimento, mas não abandonaram a fé para que o evangelho chegasse a nós. E hoje, às vezes, nós estamos tão alavantenhos com a fé. E aí a gente, às vezes, tem até dúvida, será se a gente vai ser salvo? É ou não é? Porque os nossos irmãos não teve a moleza que nós tivemos, não. A vida deles foi uma vida dura. Eles amanheciam cedo, mas não sabiam se no final do dia eles estavam vivos. Eles acordavam pela manhã, mas eles não tinham certeza se no final do dia eles podiam ir para o culto, para a igreja, reunir com os irmãos. Mas todos os dias eles estavam preparados para morar com Jesus. Tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. A igreja, eles entendiam, nós, a partir do momento que nós acordamos, nós estamos entregues à morte, então é questão de sobrevivência, é viver ou morrer, mas se o nosso morrer seja lucro e o viver seja Cristo, que nós como igreja possamos também nos posicionarmos nesse mundo tão terrível, porque enquanto a igreja cruza os braços, os problemas aumentam, o pecado aumenta, a marginalidade cresce, a frieza espiritual toma conta de nós, muitos irmãos ficam sem ânimo, desanimados, está mais do que na hora de nós dizer, sou salvo por Jesus, e eu não fui salvo simplesmente para ficar sentado em um banco, eu fui salvo para salvar mais alguém. Nós já estamos no final do ano, hoje são dia 5, já é 6, já estou atrasado, só para você ver o quanto que o tempo está passando depressa. Hoje já são 6 do mês de outubro, ou seja, mês 10. Nós temos menos de 3 meses para o ano terminar. E eu quero dizer para os irmãos, nós não temos certeza se daqui até dezembro nós estamos aqui, a igreja ainda está aqui na terra. Alguém aqui tem essa certeza? Eu não tenho essa certeza e nem posso garantir para ninguém. Possa ser que em dezembro nós ainda estamos aqui, mas nós não temos essa certeza, porque nós estamos aguardando Jesus, Ele foi, preparou um lugar para nós descansarmos. E eu quero dizer para os irmãos, se nós nos comprometermos hoje com os céus, de cada uma pessoa individual, ganhar uma alma para Jesus e ir a fundo para de fato ganharmos, eu tenho certeza que seremos capazes de ganhar uma alma para Jesus. Sim ou não? Sim. Você nessa noite tem coragem de se comprometer? Sim. O presbítero William disse, em 3 meses, não ganhar uma alma, não está fazendo nada. Então eu quero dizer para os irmãos, se nós colocarmos isso no nosso coração, nós não vamos ganhar apenas uma, porque o dia que você ganhar uma, você vai dizer, se eu conseguir essa hoje, vou conseguir outra amanhã. E ganhar alma é o quê? É pregar, é falar de Jesus, é anunciar Jesus para alguém que não conhece Ele, para alguém que está afastado, para alguém que está distanciado, para alguém que não conhece. Se nós assim fizermos, tenho absoluta certeza que nós iremos ganhar almas para o reino dos céus. Amém? Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente. Esse negócio aqui foi mais difícil que essa luz aqui ficou. Versículo 15, eu estava lendo, era o 16. Em verdade também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Leu o 16 também. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho.
Só esse aqui tá bom. Vamos calmar um pouquinho aqui, vamos tentar explicar esses dois. Paulo estava dizendo, olha, na verdade tem uns aí que pregam até mesmo por inveja e por porfias. Tem outros que pregam por amor. E ele está dizendo, não tem problema. Prega por contenda, prega por inveja, prega por ganância. O importante é que Jesus Cristo seja anunciado. Agora eu quero dizer, se na época de Paulo já tinha alguém que pregava por ganância, por inveja, você acha que nos dias atuais não tem também? Infelizmente esse número de ganância, de inveja tem crescido. E o número daqueles que pregam por amor diminuído. Mas independentemente, o que Paulo estava dizendo, não importa a forma que o pregador prega. O resultado final é a mensagem que Jesus Cristo é o Senhor. Porque até o que prega por inveja vai ter que dizer de Jesus, vai ter que falar de Jesus. O que prega por porfia vai ter que falar que Jesus Cristo é o Senhor e que somente Ele salva. E o que é pregar por porfia? É aquele que acha que prega melhor do que o irmão. E hoje, infelizmente, o que tem de gente que acha que prega melhor do que o outro? É ou não é? E só quem tem condições de fazer essa avaliação é os céus. Homens aqui na terra jamais têm condições. Às vezes a mensagem que eu prego possa ser que não caia no teu gosto. A mensagem que o pastor Manel prega já vai cair no teu gosto. Nossa, o pastor Manel prega manso, uma palavra doce. Mas a resposta final é do céu. Qual é o propósito da pregação? Para que fim está pregando? É para aparecer? Ou para que o nome de Jesus seja glorificado? Quem me ouve seja salvo e eu também possa ser salvo. Porque o resultado final, irmãos, do pregador é ser salvo. Não adianta simplesmente eu pregar muito, arrebatar a multidão e eu não herdar a salvação. Tanto é que o apóstolo Paulo traz para nós um exemplo em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 16. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, quanto os que te ouvem. Então, o pregador precisa ter cuidado dele, precisa ter cuidado da doutrina, para que as pessoas que ele prega sejam salvas, mas ele também seja salvo. E há muitas pessoas pregando e salvando sem ter certeza da sua salvação, ganhando o mundo e perdendo a família. Esse é o maior cuidado que nós, como igreja, precisamos ter nesses últimos dias. Para encerrar a minha fala, eu quero te perguntar, e você tem pregado? Aonde? Quando? E como? Qual é o fim da sua pregação? Pastor, eu não estou pregando não prego nem em casa. Também não prego na rua, nem prego no meu trabalho. Não prego no ônibus, porque eu não tenho coragem. Se você soubesse o quanto que é bom pregar no ônibus. Pensa numa igreja gostosa de pregar. Lá é onde aparecem os verdadeiros e ali é onde muitos crentes estão e que às vezes fica com vergonha da gente. Quando você começa a pregar, tem crente que faz de conta que está dormindo. Eu vou fazer de conta que estou dormindo, que é para esse irmão nem ver que eu estou aqui, porque eu estou com vergonha dele nesse ônibus. E às vezes as pessoas ímpias ficam lá observando, escutando a mensagem daquele pregador. E eu quero dizer para os irmãos, a Bíblia nos diz que nós devemos pregar tempo e fora de tempo. Então nós devemos pregar na igreja? Sim, mas nós devemos pregar fora da igreja. Nós devemos pregar nas ruas, nas esquinas, nos palácios, aonde quer que seja, nós devemos anunciar Jesus e levar a sua palavra. Agora nós devemos pregar por inveja? Será se algum de nós prega por inveja? Por ganância? Hoje eu conversando mais o William,
Ele disse que um irmão falou que estava com vontade de virar pregador porque disse que o outro recebeu oferta. Que o outro irmão pregou e recebeu uma oferta. Eu vou virar pregador também, que é para mim poder pregar e receber oferta. Não prega por oferta, prega por galardão. O galardão é maior do que a oferta, é maior do que qualquer riqueza terrena. E às vezes nós adaptamos essa vida tão corriqueira, tão sofrida, e nós adaptamos a ela e pregamos para viver simplesmente esta vida aqui. Mas independentemente daquilo que está à nossa volta, irmãos, vamos olhar que há algo maior, a salvação que Jesus nos preparou e prometeu para aqueles que o amam. Versículo 17: mas outros por amor, sabendo que foi posto por defesa do Evangelho. Quem prega por amor, ele prega por defesa do Evangelho. E quem defende o Evangelho é em qualquer circunstância, ele não se cala. Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que se calam diante de situação. Quando alguém se levanta contra o Evangelho, ele fica caladinho no trabalho, não quer dizer que é crente, para ele não defender o Evangelho. Mas eu quero nesta noite dizer para você, você não precisa de forma nenhuma sair dizendo para A e para B e para C que você é crente. Deixa seu testemunho falar. Porque tem gente que o testemunho dele não fala que ele é crente. É ou não é? No emprego dele ninguém sabe que ele é crente. E quando descobre que ele é crente, às vezes já faz tantos anos que ele trabalha lá no emprego e fala assim: e você é crente? Ele disse: sou. Eu não sabia, esse tempo todo tu já era crente? Sim. Os irmãos sabem, eu passei a maior parte do meu tempo trabalhando em restaurantes. E pensa um ambiente que é difícil, de convivência para o crente sério que quer servir a Deus. O primeiro dia em um restaurante que eu cheguei para trabalhar, eu enfrentei lá uma barreira, uma dificuldade. Porque sempre existem aquelas pessoas que são mais velhas, que estão ali no trabalho, e quando eu cheguei, bom dia, cumprimentei todo mundo sério. Alguém já desconfiou pelas minhas vestes. E logo alguém me perguntou: você é crente? Eu falei: graças a Deus, pela misericórdia, estou caminhando na fé. E lá se levantou um grupo, falou bem assim: esse novato que chegou aí, nós vamos enfiar a cabeça dele no vaso. E eles começaram a cogitar isso o dia inteiro. E eu fiquei calado. Passava perto de mim: negão, no final do dia você está enrolado, nós enfim hoje a sua cabeça no vaso. Quando chegou na hora do almoço, nós sentamos na mesma mesa para almoçar. Aí eu peguei o meu prato, sentei lá na mesa junto com eles, apresentei a Deus a comida e comecei a almoçar. E eles com aquelas zambaias deles. Eu terminei de almoçar, aí eu olhei para a cara dele. Falei bem assim: olha aqui para a minha cara. Ele olhou. Eu falei: deixa eu te falar aqui uma verdade. Eu já te dei alguma liberdade de quando eu entrei aqui. Não adianta você inventar e dar uma de brabo não, porque já está projetado, nós já armamos e já tem o grupo certo. Você só um não tem condições de nos enfrentar. Eu falei assim: olha rapazinho, eu quero dizer para você uma coisa, não vou medir força com vocês, mas eu vou dizer para vocês, eu vou apresentar vocês na mão do meu Deus. Não tenho força, não sei brigar, não sei lutar, nunca briguei na minha vida, mas eu sei guerrear com Jeová. Vocês podem até meter a besta e até me colocar, mas eu quero dizer uma coisa: vocês não vão lutar comigo, vocês vão lutar com o meu dono. Para, irmão, está repreendido. Em nome de Jesus, está repreendido.
Eu falei, vocês podem até me tocar, vocês podem fazer besteira que vocês quiserem comigo. Agora eu quero dizer para vocês, eu ainda tenho 2 joelhos, e eu ainda tenho comunhão com o céu, e não vou perder ela para lutar com vocês. Mas eu quero dizer, vou colocar vocês diante do meu Deus. Precisei brigar? Enfiaram a minha cabeça no vaso? Viraram meus amigos. Nos momentos de dificuldade que eles enfrentavam, quem é que eles procuravam conselho? Quando alguma coisa dava errado na vida, quem é que eles pediam oração? Passei nessa empresa 5 anos. E quando saí de lá, o meu testemunho era, todo mundo me chamava de irmão. Irmãos, vale a pena nós servir a Jesus, mas ter testemunho. Vale a pena servir a Jesus e ter certeza da salvação. E eu quero nesta noite dizer para nós, vamos ter muito cuidado e não vamos abrir mão da nossa salvação. Não vamos negociar a nossa salvação, não dá para brincar e não dá para negociar. Vamos fazer como o apóstolo Paulo, nós estamos livres, vamos falar de Jesus, vamos falar do seu amor, vamos anunciar Jesus. Deus, todo ser humano já tem algo dentro de si que precisa saber quem é Deus, mas Jesus precisa ser conhecido através de mim, através de você. Faça com que ele seja conhecido e que as pessoas sejam salvas através da pregação da palavra de Deus. Amém? Para encerrar o versículo 18, pastor Afrânio, ainda está com a Bíblia aberta. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Amém. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, mas que importa? Contento que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. E eu quero aqui dizer para os irmãos, prega com verdade, prega com amor, não precisa pregar com fingimento, não precisa pregar por contenda, não precisa pregar por inveja e nem precisa pregar por ganância. Prega por amor e prega com verdade. E eu tenho absoluta certeza que haverá galardão tanto do que recebe quanto de você que anuncia a palavra. Na palavra de Deus diz, como pregarão se não tem quem ouve? E aí diz, como ouvirão se não tem quem prega? E hoje, infelizmente, o mundo está vivendo assim. Lá não tem pregador, e os pregadores estão aqui. Mas às vezes a gente recebe a palavra e guardamos a palavra. Aí a gente faz como o Salmo, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você pode esconder a palavra no coração, mas você deve dividir a palavra com alguém. Fica de pé, nós vamos estar orando, são 9h05, precisamos terminar na hora certa. Sei que os irmãos estão um pouco cansados, de fato a gente consegue visualizar isso pelo rosto, mas nesta oração quero convidar o nosso irmão Teotônio Reis, hoje está aniversariando, vem receber aqui da igreja a oração, e o Deus da igreja pode nesta noite te abençoar e te recompensar com ricas bênçãos dos céus. Hoje o céu olhou para você e o Senhor decidiu que você vivesse mais. E é por isso que você está completando mais um ano de vida. Então nós temos toda a razão do mundo para agradecer a Deus pela vida. Quantas pessoas não foram essa noite? Ou durante esse dia? Mas a mão de Deus estendeu a seu favor, e agradeça a Ele por essa oportunidade, e nós já agradecemos por Deus ter dado ao Senhor, e a nós também. Vamos orar? Nosso Deus, Pai de amor, muito obrigado
Obrigado pela tua palavra anunciada. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, despertado a tua igreja. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos receber um despertamento dos céus, para que nós não andamos, meu Deus, desapercebido nesse mundo tão terrível, mas que nós estejamos, meu Pai, atentos aos sinais dos tempos, que nós possamos anunciar a tua palavra e viver a tua palavra. Pai, nós aproveitamos esse ensejo e pedimos que o Senhor abençoe o teu filho, o nosso irmão Teotônio. Conceda, Deus, os teus servos anos e anos de vida, com saúde, que ele possa gozar, meu Deus, juntamente com a sua família e com seus amigos, com seus parentes, desfrutar do bem que o Senhor assim tem preparado para ele e também para a sua igreja. É o nosso pedido a ti nesta noite, e no teu nome nós oramos e nós te agradecemos, no nome de Jesus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitas bênçãos na vida, muitas felicidades. Parabenizo, desejo muitos anos de vida, saúde, que Deus possa em tudo te abençoar. Só quero lembrar os nossos irmãos, amanhã não haverá culto à noite, pela manhã nós temos consagração. Aqueles que podem são os nossos convidados, venham participar conosco das 8 às 9 da manhã. E amanhã à noite, não sei se a irmã Corina já organizou a equipe que vai. Amanhã preciso estar ali com a liderança. E amanhã haverá reunião da Comig. São eventos e mais eventos. E lá os ministros devem comparecer. Aí a gente tem hora que entra em um caminho estreito. Quem é que eu devo obedecer agora? Mas independentemente, nós devemos estar nos dois lugares. Em vez de nós deixar os obreiros dormindo, pastor e evangelista, é sua vez, vai lá para a reunião de ministro. Ouça as instruções, os missionários, fomos consagrados para isso. Então, amanhã é festa das irmãs, amanhã apenas uma representação, mas no sábado vai sair daqui um ônibus, e nós queremos contar com a igreja para nós estarmos ali, amanhã somando, depois de amanhã somando ali na nossa sede. Estamos acertados e combinados do ônibus sair daqui 6h20 em ponto. Então eu quero pedir aos nossos irmãos, irmãs, nos ajuda nesse sentido, para que nós possamos estar ali adorando a Deus. Tá certo, irmãos? Nesse domingo haverá a nossa escola bíblica, e haverá também a entrega das novas revistas da escola dominical. Então eu quero pedir aos irmãos, você que já é aluno, venha, você que ainda não é aluno, venha, se matricule, seja um aluno também da EBD. E domingo à noite nós temos culto de missões. E quero já convidar a igreja para domingo nós fazer o maior evangelismo já feito aqui nesta igreja. Vamos, depois da escola dominical, sair um batalhão aqui para nós ganhar as ruas dessa cidade. E para nós falar de Jesus para as pessoas, já que nós tomamos a decisão de cada um ganhar uma alma. Vamos combinar assim? Você viu que na hora da verdade, parece que a palavra vai diluindo, parecendo sorrisal? O efeito passa. Mas esta palavra vai bater em nossa mente. Possa não ter sido uma palavra gostada, não é aquela coisa que você esperava, mas é algumas verdades que nós precisamos ouvir. Nós estamos aqui para povoar o céu. Se você não consegue sozinho, vamos unir um batalhão de Cristo para ir ao encontro das pessoas perdidas, para que nós possamos encaminhar ele à casa do Senhor. Estenda assim as suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só agora, mas para sempre. E os que creem digam amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz.